Glória a Deus. Amém, igreja? Amém, amados? Cumprimento a todos capazes do Senhor, amém? Amém. Muito feliz de estar aqui esta noite. O pastor, há alguns meses, ele me fez o convite. E muito obrigado, viu, pastor, pastora? Feliz de poder ver alguns irmãos e de poder rever também, né, irmão Jeremias, né? Crescemos junto, quer dizer, ele cresceu, né? Ele era menor que eu, gente, quando a gente se conheceu, né? Brincava junto, corria, empinava pipa, jogava videogame. Muito feliz de vê-lo aqui, né? Poder ver alguns outros rostos também, né? Graças a Deus a gente segue algumas outras trilhas, mas no final o destino é o céu. Amém, amados? Eu creio que eu verei o rosto de cada um lá no céu, amém? Desde já eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 1. Para quem não me conhece, né, aqui é minha casa já, considero como minha casa, mas para quem não me conhece, me chamo Mateus, faço parte ali da comunidade evangélica Pedra Viva, né, eu vim com um grupo de jovens, né, meus jovens, que o Senhor colocou na minha responsabilidade. Somos o grupo Tetelestai, né, meio complicada a pronúncia, mas o significado é está consumado. Né, o Senhor Jesus, quando ele esteve na cruz, ele disse essa frase: Tetelestai, está consumado. Amém? Então o Senhor me inspirou a colocar esse nome no grupo. É por isso que a pronúncia é um pouco complicada, mas acostuma. Amém, amados? Meu pastor mandou a paz para vocês, né? E estou muito feliz que a recepção aqui é sempre muito gostosa, né? O pastor, os irmãos sempre me recebem muito bem, então eu trato aqui como minha casa. Sem mais delongas, livro de Atos, capítulo 1, vamos ler alguns versículos. Amém? Podemos ler? Amém. Atos capítulo 1, versículo 1. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus ele apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperam pela promessa de meu Pai, da qual lhe falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Então ele lhe respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o meu Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão, frise bem no versículo 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Versículo 8 novamente: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu,
enquanto ele subia, de repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Ah, Senhor, queremos te agradecer por esta reunião de adoração, de louvor. Queremos te agradecer porque mais um dia o Senhor permitiu de estarmos aqui louvando e glorificando ao teu nome, Senhor. Mas agora chegou o momento que o Senhor falará, que o Senhor usará a minha boca como um instrumento, que o Senhor me usará como um simples instrumento para falar com a tua igreja. Por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor venha nos dar ouvidos para ouvir, uma mente capaz de compreender e um coração pronto para receber a tua palavra. Amém. 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 Glória a Deus. Deus, poder e glória. 9 anos da igreja. 9 anos. Eu gostaria de estar parabenizando, a igreja por estes 9 anos. Eu sei que tempos difíceis se levantaram, provações, levantes, perseguições. Com certeza vocês já enfrentaram momentos muito difíceis que talvez vocês sentiram vontade de jogar tudo para o alto e sair correndo. Só que a todo momento eu creio que o Senhor Jesus esteve com vocês. O Senhor Jesus esteve com vocês em todos os momentos difíceis, em todos os momentos de angústia, em todas as dificuldades. Eu creio que o Senhor Jesus esteve com cada um de vocês. Parabéns. Parabéns, porque 9 anos não são 9 dias, não são 9 meses, não é um ano, não é uma pequena temporada. O pastor, quando ele foi inspirado por Deus a abrir este ministério, eu tenho certeza que ele não pensou: olha, eu vou abrir por uma pequena temporada, não, mas já se passaram 9 anos. 9 anos é basicamente uma vida. 9 anos é uma vida. Então, parabéns por estes tempos. E eu creio que por todo esse tempo, o desejo do coração dos pastores dessa igreja foi com que vocês crescessem na graça e no conhecimento. Não somente o pastor dessa igreja, não somente na Maranata, mas também na Pedra Viva, também na igreja aqui ao lado, também nas igrejas da vizinhança, no bairro ao lado, no nosso município, em São Paulo, todas as igrejas do Brasil, as igrejas do continente americano, as igrejas de todo o mundo, os líderes, os pastores, os missionários, os evangelistas, presbíteros. O desejo do coração deles, o nosso desejo é fazer com que a igreja cresça na graça e no conhecimento de Deus. É fazer com que a igreja seja estruturada 100% focada naquilo que a Bíblia tem a nos oferecer. Seja 100% centralizada. Tenha um ensinamento grandioso de tudo aquilo que a palavra de Deus tem a nos oferecer. E eu, como um defensor da tese de que você deve sim aprender tudo aquilo que a Bíblia tem a nos oferecer, eu, como defensor da ideia de que você deve sim aprender tudo
Bíblia tem, ter conhecimento 100% da Bíblia, porque afinal de contas na Bíblia está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade que está nesta palavra, Cristo. Qual que é a forma de conhecermos a Cristo, conhecer a sua história? Tendo conhecimento da Sagrada Escritura. Então eu defendo sim a tese de que você precisa sim ter conhecimento 100% na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Aleluia. Só que nós, na verdade, precisamos entender que o conhecimento sem a ação, na verdade, este conhecimento vai se tornar algo inútil. Todo conhecimento sem uma ação, na verdade, se torna algo inútil. Não adianta nós conhecer muito, não adianta nós conhecermos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, se nós não agimos conforme aquilo que conhecemos, se nós não temos uma posição de ação. Que está escrito na palavra de Deus que certa vez Jesus ele estava ensinando os seus discípulos, e um líder religioso, um mestre da lei, ele se levantou para colocar Jesus à prova. E um mestre da lei, um líder religioso, ele é uma pessoa que sabia de muitas coisas, não é? Porque afinal de contas ele foi treinado a sua vida toda, né? Ele foi treinado a sua vida inteira para saber das Sagradas Escrituras. Ele foi treinado a vida toda para ter o conhecimento das Sagradas Escrituras. Ou seja, um líder religioso, um mestre da lei, era alguém que sabia toda a Escritura, conhecia as passagens, né, de Gênesis, conhecia ali a respeito da vida de Abraão, conhecia o começo do mundo, né, conhecia tudo. Um mestre da lei, um líder religioso, ele conhecia muitas coisas. Então este mestre da lei se levantou e fez a seguinte pergunta para o Senhor: Senhor, o que precisamos fazer para herdar a vida eterna? O Senhor Jesus, ele vendo quem é que fez essa pergunta, ele devolve a pergunta, né? Ele devolve a batata quente com uma outra pergunta. E como é que você lê? Como é que você enxerga isso? Como é que você interpreta isso na Sagrada Escritura? Então o líder religioso, ele veio com um discurso preparado. Olha, amarás o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de toda a justiça, de todo o conhecimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus ele diz: olha, respondeste muito bem, faça isso e viverá. Glória a Deus. Mas espera aí, fazer o que eu sei? Não, eu sei de muita coisa, eu sei da história, eu sei toda a cronologia, eu sei da história de Abraão, eu conheço as histórias dos reis, eu conheço todas as leis de Moisés, mas fazer o que eu sei? Faça isso e viverá. Foi essa a resposta que Jesus deu ao líder religioso, que sabia muita coisa, sabia muitas histórias, sabia de muita lei, tinha muito conhecimento, mas ele não sabia fazer aquilo que ele tinha conhecimento. Ele não tinha ação sobre tudo que ele conhecia, porque afinal de contas as leis é maior que Deus.
As leis são maiores do que Deus. A lei que Moisés implantou é muito maior do que Deus, né? Amar o meu próximo como a mim mesmo. Como é que eu posso amar o meu próximo? Como é que eu posso ajudar alguém que está em sofrimento, que está sangrando? Como é que eu posso colocar minhas mãos em um impuro para poder ajudá-lo? Como é que eu posso ajudar alguém em pleno sábado? Maldição, pecado. Fazer o que eu sei, faça isso e viverá. Amados, não adianta você saber de muita coisa, você ter um conhecimento enorme, mas você não agir. Não adianta nada você ter um conhecimento enorme da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, mas você não ter uma ação sobre o seu conhecimento. O conhecimento sem ação se torna algo inútil. A Bíblia, ela nos chama para agir. A Bíblia, ela nos chama para ação. Atos, capítulo 1, versículo 8: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus disse: olha, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A Bíblia nos chama para ação. E o livro de Atos, ele é um livro que também nos chama para ação. É um livro que nos chama para ação. Eu vou repetir esse versículo: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ação. Fique em Jerusalém até que do alto seja revestido. Ação. Qual que foi a atitude de Pedro? Ação. Para poder pregar, e mais de 3.000 almas aceitaram o Senhor Jesus aqui no livro de Atos. Este livro também, ele nos faz entender aquilo que Jesus disse. Aquilo que Jesus disse: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Enquanto tiver uma igreja que esteja em posição de ação, enquanto tiver uma igreja agindo, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E é interessante que muitas das vezes nós distorcemos essa frase que Jesus disse e pensamos que o inferno não vai prevalecer contra as portas da igreja. Repara que é algo totalmente diferente quando o Senhor diz: a porta do inferno não prevalecerá. E não, o inferno não vai prevalecer contra a porta da igreja. Por quê? Porque porta, na verdade, é um instrumento defensivo. Não é um instrumento de ataque. Uma fortaleza não é tomada quando atacando com portas. Não, uma fortaleza é tomada quando a porta é derrubada. Um reino é tomado quando as portas são derrubadas. Não é o inferno que age contra as portas da igreja, não, é a igreja que age contra as portas do inferno. Enquanto tiver uma igreja em posição de ação, enquanto tiver uma igreja agindo, as portas do inferno, o domínio do inferno aqui na terra não vai prevalecer, amados. Olha aí, meu pai. Atos é um livro que nos faz olhar para trás, e ver o quanto a igreja avançou,
o quanto a igreja avançou, porque estamos agindo, porque estamos em ação. E quando a igreja estiver em ação, ela vai avançando. Aleluias. Glória a Deus. Os discípulos do Senhor, eles ficaram olhando. Eles ficaram olhando para Jesus subindo, e uma nuvem cobriu Jesus, e eles continuaram olhando. Acabou. Jesus subiu. Acabou. Acabou a nossa história. A Bíblia acabou aqui, em Atos capítulo 1, versículo 9, versículo 11. Acabou. É porque na verdade os discípulos do Senhor Jesus queriam que Jesus ficasse o tempo todo com eles. Os discípulos do Senhor Jesus queria que o Senhor Jesus ficasse ali com eles, estabelecesse um reino, estabelecesse um reinado, criasse um poderoso exército para enfim dominar toda a terra. Era esse o pensamento dos discípulos, era esse o desejo dos discípulos. Ação, agir. Não, o livro de Atos não termina por aqui. A Bíblia ela não termina aqui. A Bíblia ela não termina aqui. A Bíblia ela vai continuando, e agora parou em nós, e nós vamos continuando. Os nossos filhos depois vai continuando, os nossos netos vai continuando até a consumação dos séculos, até o Senhor Jesus vir nos buscar. Aleluia! A história não acaba aqui, amados. Carregar a sua cruz. Só que a nossa vontade é muito maior. A nossa vontade, que tem que ser estabelecida. Não é a vontade de Cristo, não é a vontade de Deus, mas é a nossa vontade. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, vai dizer que Cristo, o Cordeiro de Deus, foi morto desde a criação dos tempos. Cristo, o Cordeiro de Deus, foi morto desde a criação do mundo. Que o destino de Jesus estava traçado muito antes de Deus criar o mundo. Ou seja, para Deus ele dizer haja luz, para Deus dizer haja, para Deus poder criar o universo, para Deus poder criar o planeta e todas as coisas, para Deus dizer haja luz, primeiro ele disse haja cruz. Ou seja, a criação e a cruz, elas foram eventos que caminharam juntos. A criação e a cruz foram eventos interligados. E sem a criação, com certeza, não haveria cruz. Sem a criação não haveria cruz, não haveria uma humanidade. E sem a cruz não haveria uma humanidade, não haveria um porquê morrer, assim como também não haveria um porquê da criação. Por isso que a criação e a cruz são eventos interligados que caminharam um com o outro. Sem um meio para salvar a humanidade que se perdeu, será que o amor, será que Deus teria prosseguido com a criação? Eu acho que não. Ou seja, para Deus então, para Deus criar a humanidade, foi o mesmo que aceitar, entregar o seu filho para morrer no madeiro. Para Deus criar a humanidade, foi o mesmo que aceitar
que o seu filho morresse numa cruz. Ou seja, a cruz ela não foi nenhuma surpresa para Cristo. A cruz ela não exigiu uma estratégia ali naquele último momento. Não, a cruz ela não exigiu nenhuma improvisação de Deus. A cruz ela foi planejada, ela foi prevista, ela foi pré-ordenada muito antes da criação do mundo. E é por isso que de Gênesis a Apocalipse a cruz é o pano de fundo de toda a história. De toda a história da Bíblia, a cruz é o pano de fundo. Deus não desiste da humanidade, de Gênesis a Apocalipse, por causa do seu amor. Deus ele não desiste da humanidade de Gênesis a Apocalipse por causa da cruz. Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova o seu amor, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo, de ter entregado Cristo para morrer, e morrer onde? Em uma cruz, num madeiro. É interessante, amados, que o lugar onde a gente se perde, o lugar onde a gente se perdeu, se torna para Cristo um lugar de morte e salvação. Aleluia. O lugar onde a gente se perdeu, o lugar onde perdemos a nossa salvação, se torna para Cristo o lugar de morte e salvação. Mas como assim? A humanidade, quando Adão foi criado, Deus ele apresenta as árvores para Adão e fala: olha, você pode comer de qualquer fruto, você pode comer de qualquer fruto, mas você só não pode comer do fruto desta árvore. Você só não pode comer do fruto deste madeiro. Então, por uma estratégia maligna, a serpente ela oferece o fruto para Eva. Então Eva dá o fruto ao seu marido, e a humanidade se perde ali, diante daquela árvore, diante daquele madeiro. E Jesus ele desce à terra, sofre pelos nossos pecados, é pendurado em uma cruz, no madeiro, para morrer pelos nossos pecados. Ou seja, nós perdemos a intimidade, nós perdemos a conexão, nós se perde ali na árvore, no madeiro, e Jesus ele encontra a salvação para nós em um madeiro, numa cruz. E é interessante, amados, que Jesus ele cresce sendo treinado para ser o quê? Para ser um carpinteiro. E qual que é o principal instrumento de trabalho de um carpinteiro? A madeira. O madeiro. Tá vendo que a cruz ela não foi nenhuma surpresa. O madeiro ele não foi nenhuma surpresa para Cristo, não foi nenhuma surpresa para Deus. Não foi algo que exigiu de Deus uma estratégia ali no momento. Não foi algo que exigiu de Deus um plano ali no momento. Não, a cruz ela já estava prevista. A cruz já estava pré-ordenada. Se alguém quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Foi isso que Jesus disse. Paulo, o que ele disse? Já estou crucificado em Cristo. A cruz, ela não é um simples objeto que muitas das vezes nós penduramos no nosso pescoço. A cruz, ela não é um simples objeto que colocamos
de enfeite em uma parede de igreja. A cruz ela não é um simples objeto que muitos colocam no teto da igreja. Não, a cruz ela é nossa identidade. Existem algumas realidades que ficam claras por causa da cruz. Qual que é o Jesus que você tem adorado ultimamente? Qual que é o Jesus que você tem servido? Uma das realidades que ficam claras por causa da cruz é o Jesus a quem a Bíblia descreve. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Vai dizer que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Glória a Deus. E muitas das vezes queremos que Deus faça aquilo que queremos. Muitas das vezes construímos um Cristo conforme a nossa semelhança, conforme a nossa imagem, conforme o nosso ego. Sendo que Ele é a expressão exata de Deus e não a nossa. Jesus ele é a expressão exata de Deus e não a nossa expressão. Quantos aqui se lembram do famoso episódio do bezerro de ouro? Moisés ele sobe ao monte, né, depois de um ato histórico, né, depois de ter resgatado o povo do Egito, depois de ter libertado o povo do Egito. Moisés ele desce ao monte, ele sobe ao monte e ele não se apressa para descer. Então o povo ele começa a cobrar Arão: nós queremos que Deus se manifeste. Nós queremos o manifestar de Deus. Então eu sei que sabemos que Deus ele nos libertou da escravidão no Egito. Sabemos que Deus ele nos libertou de muitas coisas. Sabemos também que Deus abriu o Mar Vermelho. Sabemos que Deus ele tá mandando, né, comida do céu, maná do céu. Só que nós queremos que Deus se manifeste no nosso tempo. Queremos ver o manifestar de Deus no nosso tempo e não no tempo dele. Então Arão ele vai, pega, constrói um bezerro de ouro. E na hora que ele vai apresentar o bezerro de ouro, ele diz assim para o povo: aqui está Yahvé, aqui está o seu Deus, aqui está o seu Deus. Amados, temos que tomar cuidado, porque muitas das vezes podemos estar adorando um Cristo conforme a nossa imagem, conforme o nosso querer. Temos que tomar este cuidado, porque muitas das vezes estamos adorando um Cristo conforme os nossos desejos, conforme o nosso ego, conforme as nossas vontades. Os discípulos de Jesus, eles ficaram olhando Jesus subir, porque eles queriam que Jesus ficasse e estabelecesse o seu reinado aqui na terra. Olha, esse Jesus, ele está muito estranho. Está muito estranho esse Jesus, né? Poxa, o mundo ele está ficando legal. Muitas culturas, muitas festas aí fora, muitas culturas legais sendo levantadas. Poxa, esse tá estranho, né? Porque tá mandando eu carregar minha cruz, tá mandando
estranho. Eu acho que eu vou começar a adorar Mamon. Só que Mamon é um nome estranho também. Eu vou chamar ele de Jesus. Não é porque esse Deus, ele não me chama para um arrependimento. Esse Deus, ele permite que eu faça as coisas que eu quero. Esse tal Mamon, ele permite que eu faça as coisas que eu quero. Ele não me chama para um arrependimento. Ele não me chama para carregar a minha cruz. É estranho esse nome Mamon, então eu vou chamá-lo de Jesus. Eu vou chamá-lo de Jesus, porque esse meu Jesus que eu vou começar a adorar, ele... Tudo bem, eu vou continuar indo para a igreja, mas ele vai permitir que eu fique pecando. Ele vai permitir que... Não, esse negócio de carregar a cruz não precisa, porque Cristo, ele carregou a cruz. Cristo, ele já carregou a nossa cruz. Esse negócio de carregar a cruz não precisa. Não, o meu Jesus não me pede para carregar uma cruz. O meu Jesus, ele deixa eu fazer tudo o que eu quero. Ele não me chama para um arrependimento. O meu Jesus, ele deixa eu ter muitas prosperidades. O meu Jesus, ele não me pede para adorar Deus acima de tudo, né? Eu posso adorar a Deus talvez depois de mim. Eu posso adorar a Deus da mesma forma que eu amo o meu próximo. Porque afinal de contas eu tenho que me amar em primeiro lugar. Toma cuidado, amados, porque se você está adorando Cristo que não te chama para o arrependimento, se você estiver adorando um Cristo que não te chama para carregar a sua cruz, toma cuidado, porque você pode estar adorando um Cristo errado. Toma cuidado que você talvez não esteja adorando o Cristo descrito em Hebreus capítulo 1, versículo 3, sendo a expressão exata de Deus. Louvado seja Deus. A história ainda tem história. Não acaba em Atos capítulo 1, não acaba, vai continuando. Nos tempos de Jesus, pouco antes foi estabelecido um poderoso império chamado Império Romano. E este era um império que fazia com que os judeus sofressem muito. Este era um império que escravizava os judeus. Por isso que os judeus, eles esperaram ansiosamente um Messias que construísse um reinado aqui na terra, construísse um domínio, um poderoso exército para poder derrotar esse império maligno. E este era um império tão maligno que eles estabeleceram um castigo, e este castigo era a morte de cruz. Só que essa morte, ela não era para qualquer um, tanto que os próprios romanos não sofriam esse tipo de morte. Essa morte, ela não era para qualquer um, mas era para uma pessoa muito mal. Não era qualquer um, não era qualquer ladrão que sofria esse tipo de morte. E esse tipo de morte era um conjunto que vinha acompanhado de uma surra logo no começo. E não era uma simples surra, eram chicotadas com pontas de navalhas, com pequenas esferas de ferro, para poder machucar
para poder torturar o indivíduo que sofresse esse tipo de condenação. E há relatos de que as pessoas, quando elas eram condenadas, elas ficavam totalmente nus, eram tiradas toda a roupa e começava a flagelação. Há relatos de que as pessoas elas nem conseguiam, algumas pessoas elas nem suportavam aquele momento e morria muito antes de ser pendurado numa cruz. E há relatos também de que a surra era tão grande que muitas vezes os seus órgãos sexuais eles eram arrancados conforme as chicotadas. Estes órgãos eles eram pendurados na cruz. Olha que tamanha vergonha. Olha que tamanha vergonha sofrer essa morte. E Cristo ele desce aqui na terra. Ele vive uma vida ensinando as pessoas. Ele vive uma vida fazendo coisas boas, fazendo milagres, curando coxos, curando enfermos, dando vista aos cegos, ressuscitando mortos. E por um império totalmente maligno, por um plano totalmente maligno, Jesus ele é condenado porque ele fazia esse tipo de coisa. Então Jesus ele é condenado por causa disso. Só que Pilatos ele não queria matar a Jesus. Ele não queria, ele não queria sujar as suas mãos com o sangue de Jesus. Então o que ele faz? Ele fala aos carrascos: olha, pode bater, bate. Pode bater, bate, porque talvez assim a multidão olhando essa situação, a multidão olhando um homem que só fez o bem, um homem que nada mais fazia do que ensinar as pessoas acerca das Escrituras, acerca do amor de Deus. Talvez se a multidão ver um homem que só ressuscitava mortos, que fazia milagres, que não fazia mal para ninguém, se a multidão vê-lo sangrando, espancado, talvez a multidão fique com dó. E talvez a multidão liberte ele, pronto, eu sigo minha vida, Jesus segue a dele, a multidão segue a deles e pronto. Ele apanha tanto que aleluia, Deus, louvado seja Deus, louvado seja teu nome, Deus, glória a Deus. Que ele nem consegue carregar a sua cruz sozinho. Só que não estava bom para continuar. Jesus ele apanha tanto que ele não conseguiu carregar a sua cruz sozinho. Crucifique. Então chega o momento da crucificação. Penduram Jesus no madeiro e colocam uma plaquinha em cima da sua cabeça: Rei dos Judeus. Olha o tamanho da vergonha. Olha o tamanho da vergonha que o Messias está passando. Olha o tamanho da vergonha que Cristo está passando. Olha o tamanho da vergonha, amados. Em Deuteronômio vai dizer que maldito é o homem que é pendurado em uma cruz. Maldito é
é o homem que é pendurado em uma cruz. E o Messias que desceu do céu, que fazia coisas boas, que espalhava amor, espalhava a verdade, ressuscitava mortos, dava vista aos cegos, foi crucificado, recebeu a morte de cruz. Maldito é o homem pendurado em uma cruz. Só que os judeus, eles acreditavam muito em sinais miraculosos. Como eu disse, os judeus, eles estavam esperando um Cristo que estabelecesse um reinado aqui na terra, que formasse um poderoso exército para, enfim, derrubar o Império de Roma. E os judeus acreditavam muito em sinais miraculosos, por isso que Jesus ganhou a fama que ele tinha. Jesus, ele ganha a fama que ele tinha porque Jesus, ele transformou água em vinho. Jesus, ele curava os coxos, dava vista aos cegos, ressuscitava mortos. Então os judeus, eles se apaixonavam por estes sinais. Só que eles estavam esperando um Cristo que estabelecesse um reinado aqui na terra. Então alguns olhavam para o Cristo pendurado em vergonha na cruz e diziam: Senhor, agora é a hora. Agora é a hora, Senhor, agora é a hora. Porque está escrito que maldito é o homem que é pendurado na cruz, e cremos que o Senhor é o Messias. Então agora é a hora. Desce daí, Jesus. Desce daí. Desce daí, Jesus. Desce daí. Desce daí, porque o Senhor vai estabelecer um reinado aqui na terra. O Senhor vai construir um poderoso exército. O Senhor vai construir um poderoso exército para nós derrotar Roma. Desce daí, Jesus. Desce daí, porque o Senhor teve forças para curar enfermos. O Senhor teve forças para ressuscitar mortos. O que é uma cruz para o Senhor? Desce daí, Jesus. Desce daí. Desce daí, Jesus, porque é minha vontade. Desce daí, Jesus, porque é o que eu quero. Desce daí, Jesus, para fazer a minha vontade. Desce daí, porque o Senhor é poderoso para fazer as nossas vontades, Jesus. Desce daí, porque o Senhor é alguém sendo a expressão exata do meu ser, das minhas vontades, do meu ego. Não, o Senhor não é a expressão exata de Deus. O Senhor não é a expressão exata de Deus, porque o Deus, ele quer que o Senhor ressuscite daqui 3 dias. Passe apenas alguns dias conosco, suba para nos mandar um tal Espírito Santo. Mas ainda assim teremos que carregar a nossa cruz. Desce daí, Jesus, porque o Senhor já carregou a nossa cruz. Desce daí, Jesus, desce daí. Desce daí para fazer a nossa vontade. Desce daí para fazer o nosso querer. Maldito é o homem pendurado numa cruz, Senhor. Desce daí. Desce daí, Senhor, para fazer a minha vontade, para fazer o meu querer. Desce daí, porque o Senhor vai estabelecer um reinado aqui na terra, vai construir um poderoso exército. E eu serei secretário do Senhor, eu serei embaixador do Senhor, porque eu andei contigo durante todo esse tempo. Desce daí, Jesus. Cuidado, irmãos, para não estar adorando um Deus conforme a expressão exata do seu ser. Ainda tem história. Ainda tem história.
Muitas vezes a gente acha que a salvação ela termina quando Jesus ele ressuscita. Muitas vezes a gente acha que a salvação ela só foi até a ressurreição de Jesus, estamos salvos e pronto, não precisamos fazer mais nada. Mas gente salva tem missão na terra, gente salva tem missão para concluir, gente salva tem cruz para carregar, gente salva tem missão para fazer ainda, amados. Os discípulos, eles continuaram olhando para o Senhor Jesus, subindo aos mais altos céus. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Voltará, não precisam ficar olhando, vão agir. Posição de ação. Voltem para Jerusalém como o Senhor ordenou. Voltem para Jerusalém porque vocês ainda têm missão na terra. Vocês ainda têm cruz para carregar. Meu Deus. Voltem para Jerusalém. Voltem para Jerusalém. Enquanto tiver uma igreja que esteja em posição de ação, enquanto tiver uma igreja carregando a sua cruz, enquanto tiver uma igreja servindo a Jesus, que é a expressão exata de Deus, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra nós que estamos em posição de ação, contra nós que estamos carregando a nossa cruz. Temos missão para cumprir. Não acaba em Atos. Continua. A história ela continua. A história ela não acabou em Apocalipse, ela continua. Ela continuou com a reforma protestante, ela continuou com a abertura do Ministério Maranata, ela continuou com a abertura do Ministério Pedra Viva, ela continuou com a abertura da igreja aqui ao lado, ela vai continuar com os nossos filhos, e depois ela vai continuar com o filho dos nossos filhos, até o Senhor Jesus vir nos buscar para morar com Ele. A história vai continuar, amados. Nós precisamos carregar a nossa cruz. Precisamos estar em posição de ação. Amém, amados? Amém, igreja? Vocês vão agir? A partir de hoje vocês vão estar em posição de ação. Deus abençoe a vida da igreja.